Vamos aos ingredientes para a gente fazer o pudim de leite condensado. Você vai precisar da calda de caramelo já fria. Se a sua calda de caramelo engrossar, você pode colocar no micro-ondas 15 segundos que ela volta. Você também vai precisar de creme de leite, e a função do creme de leite nessa receita é aumentar o rendimento da receita, porque a gente está fazendo um produto para vender. Então a gente precisa ganhar dinheiro. Para aumentar o rendimento, a gente adiciona o creme de leite. Ovos inteiros, leite integral, leite condensado na mesma proporção. A medida exata está lá no PDF que acompanha o curso. Aqui eu estou fazendo meia receita. E essência de baunilha para trazer um sabor de fundo e também para tirar um pouco do sabor do ovo. Então esses são os ingredientes que a gente precisa para fazer o pudim. Só que o pudim, ele é uma receita simples, mas é uma receita cheia de pegadinhas. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês, tá? Então, se a gente pegar e bater esses itens aqui no liquidificador, vai formar bastante espuma, várias bolhas. E aí, se você assa o pudim, a massa do pudim com essa espuma, o pudim fica aerado, cheio de bolhas. Não existe certo nem errado. Tem gente que gosta do pudim cheio de bolha e tem gente que não gosta. Eu, particularmente, eu prefiro um pudim mais liso, mais sólido. Eu não gosto do pudim com bolhas. Então, eu não vou bater esses itens no liquidificador, mas você pode bater, mas saiba que vai formar espuma e essa espuma vai deixar o pudim aerado. Tá? Então eu vou bater em uma vasilha com o fouet para entrar o mínimo de ar possível. Essa é a primeira pegadinha do pudim. Então eu vou entrar aqui com leite, creme de leite, ovos, leite condensado, baunilha. E agora eu vou bater esses itens com a ajuda de um fouet. Eu não vou bater no liquidificador, porque senão vai formar muita espuma. E aqui também, ó, eu não vou ficar fazendo um movimento muito forte com o fouet. Eu não vou ficar assim, ó, como se eu estivesse fazendo ovo mexido. Só vou mexer de leve, porque eu não quero que entre muito ar na minha massa. Estou satisfeito aqui com a massa. Agora eu vou deixar ela aqui de lado para a gente continuar com os preparos. Agora aqui eu vou levar para assar e vou assar nessas formas de 120 ml. São porções individuais, mas essas formas elas requerem alguns cuidados para elas não derreterem. O primeiro cuidado que você tem que ter com essas forminhas de plástico é que na hora de você colocar o caramelo tem que estar frio. Porque se você coloca o caramelo quente aqui, o caramelo vai derreter a forma. Então, caramelo frio para colocar dentro da forma. O segundo cuidado que você tem que ter é que você vai levar essas forminhas para o forno várias de uma vez. Você não vai ficar assando uma forminha por vez. A temperatura do forno ela tem que ser de 180 graus a 190 graus. Não pode passar jamais de 200 graus. Nunca, tá? É 180 ou 190 graus. Não pode passar disso, porque senão vai derreter. Segundo ponto importante, você tem que colocar o líquido da massa ultrapassando esse pino central aqui. Não pode ficar o pino para fora da massa, porque se o pino ficar para fora da massa, quando você abrir o forno vai dar choque térmico e o pino vai derreter e vai derreter. A partir do pino ele vai derreter e vai levar a massa, a forma inteira. A forma inteira vai derreter a partir do pino. Então você tem que cobrir o pino com massa. Outro cuidado que você tem que ter, na hora de colocar na assadeira, essas forminhas elas não podem ficar juntas, porque senão vai grudar uma na outra. E as forminhas, elas também não podem ficar na parede, tocando na parede da assadeira, porque senão também derrete. Sobre a assadeira, é interessante você colocar um pano de prato embaixo, para que as forminhas não fiquem sambando aqui dentro. Tá? Não tenha perigo de delas baterem e colar aqui na parede da assadeira e acabar derretendo. Então é importante você colocar aí algum tipo de pano de prato bem fininho, pode ser um Perfex. Então você coloca aqui na assadeira. Segundo ponto, a gente vai assar no banho-maria com água
E a água, temperatura ambiente. Você não vai colocar água quente aqui. Temperatura ambiente. Outro aspecto importante. A assadeira tem que ser da altura da forma, ou até um pouco maior. Você não pode levar numa assadeira rasa, por exemplo, uma forma de pizza, que é rasinha, tá? Porque a assadeira, ela precisa proteger a forminha, tá? Então ela precisa proteger aqui a nossa forminha de pudim. E por último, você vai colocar água até metade dessa forminha aqui. Até metade. Você não vai encher e nem vai colocar só um pouquinho. Se você colocar só um pouquinho, vai secar rápido e aí a forma vai derreter também. Então são vários cuidados, são várias pegadinhas na hora de assar o pudim, tá? O pudim, a receita do pudim, sim, é super simples. Mas para você trabalhar para vender usando essas embalagens descartáveis, exige vários cuidados que você precisa observar. Então aqui eu vou entrar com o caramelo. Eu estou colocando aqui cerca de meio centímetro de caramelo. Agora aqui com a ajuda de uma concha, eu vou abastecer, mirando sempre no pino central. E lembre-se que eu disse que a gente precisa cobrir o pino. Abasteci as minhas forminhas com massa até a boca, cobrindo o pino central, muito importante. As formas, elas não estão coladas umas nas outras e nem estão coladas na assadeira, como eu disse para você. E agora eu venho com água em temperatura ambiente e abasteço até metade da forma. E aí eu vou vir com papel alumínio, o lado brilhante entra em contato com a massa e o lado fosco fica para fora. E agora eu levo para o forno o mínimo possível. O meu forno, o mínimo dele é 190 graus. Por aproximadamente aí 45 minutos, 50 minutos, você tem que monitorar de acordo com o seu forno. E a partir da primeira vez que você monitorou, você já vai saber qual é o tempo para você assar o seu pudim aí, tá? Uma outra coisa importante no forno é que eu vou colocar na grade mais perto possível do fogo. Mais perto possível do fogo. Na grade mais baixa. Então, se a sua grade estiver alta, tira a grade e coloca na parte de baixo, mais próxima possível do fogo. Então, são todas essas configurações, todas essas pegadinhas que você precisa se atentar na hora de fazer o pudim. Então, agora eu vou levar para o forno e depois eu mostro o resultado final. Aqui os pudins ficaram prontos. Foi 1h20 de forno com papel alumínio, 190 graus, na parte mais baixa do forno, mais perto possível do fogo. Tá? Então, 1h20. Depois, eu levei para a geladeira, 6 horas. E aí ele gelou e ficou bem durinho. Aí depois, você pega, coloca a tampa e lacra. Lacrou. Já está pronto para comercialização. Você pode vender assim. Você cola um adesivo aqui com a sua marca, com seus contatos, suas redes sociais. E agora eu vou desenformar um para você ver o resultado final. Se ele não sair de primeira, você orienta o seu cliente a fazer um furinho na parte de baixo aqui. E aí com isso o ar vai empurrar o caramelo e o caramelo vai empurrar o pudim.